Olá, meu nome é Carolina Arce, eu sou terapeuta integrativa. Aqui é o canal Aguar e Desaguar, onde eu trago assuntos da espiritualidade, tiragem de oráculos e aqueles assuntos que conversam com a sua alma. Então, hoje a gente vai falar de transformação. Mas não é qualquer transformação, é aquela transformação que de fato faz diferença na sua vida. Mas e como que você consegue sustentar ou saber qual é a transformação que você precisa naquele determinado momento? Você tem algum desconforto na sua vida? Você está descontente com algo que realmente está te incomodando? Algo você sente que não está mais natural na sua vida? Então é hora de olhar para ele com outro ponto de vista. E essas transformações, quando partem de um princípio que você está fazendo isso, por exigência de alguém ou do ambiente, isso não vai para frente. Porque a transformação que a gente consegue sustentar é só o que está de fato de encontro com a nossa essência, com a nossa verdade, com a nossa alma. Outros tipos de transformações a gente não consegue sustentar. Então, aquele modo automático que você se sente cansada e parece que você faz, faz, faz e não sai do lugar, é porque talvez você ainda esteja indo por um caminho que não está ainda refletindo a sua real verdade, ao que realmente precisa ser transformado e ressignificado na sua vida. Não dizem que a gente precisa de 21 dias e de uma constância para que a gente consiga transformar alguns hábitos da nossa vida, sejam eles de exercício, de alimentação. E por que que a gente não pode levar isso para o âmbito emocional? Por que que a gente não pode levar isso para o âmbito dos nossos pensamentos? Por que que a gente nutre com facilidade pensamentos negativos sobre nós mesmos? E por que que é tão difícil nutrir pensamentos positivos com facilidade? Porque é isso que faz a gente transformar a nossa vida. A partir do momento que a gente começa a nutrir pensamentos sobre a gente mesmo com qualidade. Nutrir conforme a verdade da nossa alma. Nutrir num campo emocional de leveza, de fluidez. Então, a partir do momento que a gente se dispõe a ter as transformações na nossa vida, a gente só consegue sustentar isso quando isso condiz com a nossa real verdade. Quando aqueles valores, os mais internos que você tem, sim, aqueles que você talvez nem conheça ou que talvez não fique falando abertamente para todo mundo quais são esses valores, mas você tem valores. E não estou falando aqueles da cultura que a gente aprende conforme aonde a gente mora, conforme os nossos pais nos criam ou as pessoas responsáveis pela nossa criação. Porque a gente tem vários valores aí que vêm de nosso inconsciente coletivo, mas a gente também tem outros valores que a gente pode chamar de valores da nossa alma, da nossa personalidade, né, da vida que a gente vem, escolheu vivenciar aqui nessa experiência terrena. Então é desses valores, aqueles que são, têm sinergia com a tua missão de alma, com o que realmente você veio cultivar aqui, nessa vida. Então a gente precisa, com o passar do tempo, encontrar e se despindo de camadas e camadas, e a gente conseguir, trazer isso para a nossa vida. E os tratamentos e processos terapêuticos que são mais ligados ao campo energético, eles conseguem atuar nesse tipo de transformação. E como que eles atuam? Eles partem do princípio que eles movimentam a tua energia, que vai ativar como se fosse um trampolim para tirar coisas do teu inconsciente e trazer para esse consciente. E isso podem ser, potências suas, para que você consiga, levar isso com o melhor direcionamento na vida que você está tendo agora. Então ele desperta capacidades que podem estar um pouco reprimidas, e eles despertam isso com maior sensibilidade, com maior verdade. E também pode ser, feridas emocionais que estão aí, talvez até bloqueando essas reais potências que precisam ser despertadas. Então, o movimento energético, ele faz isso, quando coloca um direcionamento. E o direcionamento tem muita participação da pessoa que está, trazendo essa intenção para o terapeuta. Então, o terapeuta, ele não faz nada sozinho, assim como um psicanalista ou um psicólogo, ele não vai fazer por você.
Na verdade, a gente não pode transferir as responsabilidades das transformações na tua vida, porque o terapeuta, na verdade, ele tem o papel de facilitar e de demonstrar novos pontos de vista de algumas determinadas situações para que você consiga amadurecer isso e tenha maturidade emocional, organize o teu interno para que você tome diferentes direcionamentos na tua vida em comum e em direção ao seu mais. E na verdade, a maior magia que a gente tem na nossa vida é a nossa intenção. E o que eu percebo cada vez mais nos meus atendimentos é que quando iniciamos uma jornada terapêutica e eu peço para o meu cliente, escrever a intenção dele, o que que ele quer com aquilo, às vezes aí já surge a primeira trava, já surge o primeiro bloqueio, porque às vezes a pessoa não consegue, centralizar um real direcionamento do que ela quer. Isso pode ser por influências externas e isso também pode ser por bloqueios que você já tem sobre esse assunto, né? Bloqueios que na verdade está no teu inconsciente, porque muitas vezes a gente acha que quem resolve o nosso problema é o outro e é muito fácil depositar isso, essa responsabilidade para o outro. Por isso que é importante as mudanças, as maiores mudanças, elas acontecem no desconforto mesmo. Né, é ali que está a real mudança, mas esse desconforto ele tem que ser direcionado na verdade, para uma potência sua que você tenha como verdade. Porque se for direcionado para um lugar que, na verdade, você não tem a estrutura firme para sustentar isso, você não vai conseguir levar adiante. É aquela mudança que é temporária, que você consegue fazer com que aquilo dure um pequeno período e depois ela se dispersa. Você não consegue mais sustentar isso. Então, quando a gente tem uma jornada terapêutica que eu coloco aqui, é justamente quando através da movimentação energética e também pode ter a sistêmica em conjunto, a gente vai acessando camadas. E por que que a gente precisa fazer isso de camada a camada? Para que você consiga sustentar essas transformações. São os 21 dias daquela transformação que a gente precisa de mudança de algum hábito. E você precisa estar preparado para criar novos sistemas de pensamento, você organizar teu campo emocional de uma maneira diferente para que você consiga realmente abraçar essa mudança na tua vida. E isso só se dá com constância, a partir do momento que realmente você consegue dar o passo a passo e você fixa no teu objetivo sem se perder, né? E quando você coloca esse objetivo com a tua intenção, essa é a maior magia das transformações, é a tua intenção. Mas vai nesse meio do caminho, obviamente, quando a gente quer quebrar um padrão, você vai ser testado. Toda vez que a gente quer fazer um movimento diferente da nossa alma, vai ter o nosso autossabotador que vai dar aquela puxadinha para trás e falar: "Espera aí, é aqui que você quer ir mesmo? Vamos ver então se é aqui que você quer ir". E vai te dispersar. Até porque a gente também tem os chamados ganhos secundários, que a gente vai perder daquela situação que a gente está levando. E qual que é o ganho secundário que você vai perder, né, ou deixar de estar ali ao teu lado, fazer parte do teu dia a dia, se você escolher o diferente, o que você entende que é melhor para você e o que vai te levar para o teu mais. Só que para isso você tem que conquistar essa constância, e essa constância te dá a estrutura de você manter isso na tua vida, e é isso que te dá a transformação real que você vai estar buscando. Porque não adianta você dizer que quer transformar mas você não tem estrutura para manter isso. Então, eu falo que o processo terapêutico é a mesma coisa que os 21 dias para você realmente ter aquele hábito na tua vida. E claro que uma transformação na tua vida, ela vai partir de um princípio que ela vai ser muito mais profunda. Então, talvez existam picos de desconforto, e são nos picos de desconforto que a gente vai ter as nossas maiores transformações, porque na facilidade é melhor ficar no confortável, é melhor ficar no gostosinho, aqui é onde a gente já é conhecido, onde a gente já sabe o passo a passo aonde a gente está pisando, mas e como que a gente sai desse conforto e vai se arriscar em lugares e em terrenos que você não conhece?
e que tudo isso está aqui dentro, não está fora. Porque mudando o interno, a gente vai mudar o externo e o que a gente quer, né. E às vezes a gente acha: "Ah não, então vamos ser diferente com todo mundo". Não, naturalmente as coisas vão acontecendo de uma forma diferente. Por quê? Porque você, por vezes, quando você vai começando a se transformar, tem coisas que você já não aceita na tua vida. E esse não aceitar na tua vida, vai vir muitos testes para que realmente essa mudança aconteça. E são nesses testes que você vai mostrando para as forças do universo que você realmente não vai mais cair naquela cilada, que realmente você merece o que está lá na tua frente, lá no caminho que você já direcionou e colocou teu foco, e é onde você precisa ir. Então você não vai mais se dispersar com aquela vida antiga, com aquele teu patamar que você estava no confortável, naquela estrutura conhecida. E quando você começa a querer se transformar, isso vira como se fosse uma grande jornada interna, porque cada vez mais você quer se desafiar, porque você vê que essas transformações, elas começam a ser reais na tua vida. Então, o processo terapêutico, o que que ele vai fazer? Ele vai te ajudar a apoiar essa transformação, a interpretar um sonho que está vindo, porque as movimentações energéticas, elas trazem muita mensagem do inconsciente nos seus sonhos, ou em situações de sincronicidade que você acaba percebendo, né. Eu tenho muito isso na minha vida, que são os sinais, né, animais que aparecem no teu dia a dia, a natureza, ela dá mensagens o tempo todo, né, são sinais que acabam acontecendo, que você acaba vendo. Ah, tá passando alguma coisa na internet, tá lá um sinal gritando para você. Tá assistindo algum filme, vem algum insight poderoso para você. Tá passeando pelo parque, vê alguma coisa que te chama atenção e um símbolo que te conecta a alguma coisa do teu inconsciente, que você consegue fazer um link e trazer isso de uma forma e uma compreensão melhor. Então, o que está aí na tua vida que está te chamando para essa transformação? E qual transformação é de verdade da sua alma, que é aquela que você vai conseguir dar o primeiro passo e não voltar para a vida que você já tinha da confortável no seu status conhecido. Aquela que você vai querer avançar, porque a gente não consegue mudar fazendo tudo igual. Como que você quer mudar? Fazendo da mesma forma, né, indo todo dia nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, fazendo sempre do mesmo jeito. Você tem que encontrar formas diferentes de, querer transformar e buscar recursos diferentes para que você consiga galgar o espaço e a transformação interna que vai te levar ao teu mais, vai te levar àquela promoção do emprego que você quer, vai te levar aquele ganho emocional de estabilidade, inteligência emocional que você quer, vai ganhar um padrão de pensamentos que você consegue nutrir bons pensamentos seus com facilidade. Então é isso que te transforma, é isso que te leva para o mais. Mas isso não é confortável. Isso você vai ter que querer sair desse patamar do confortável, né? Porque tem o desconforto. E quando a gente está nesse desconforto, é importante sim ter um acompanhamento terapêutico para passar por esses percalços, até porque, somos feitos de camadas, e nessas camadas em específico, conforme a gente vai caminhando, a gente vai encontrar um novo obstáculo. E nesse novo obstáculo, a gente vai precisar de uma transformação mais profunda para passar por esse novo obstáculo. Quando tiver o tempo dos 21 dias, tô dando o exemplo do 21 dias, mas assim, um tempo para que o teu campo se sinta confortável nesse contexto e assente isso como uma coisa natural, com uma mudança real, que você já consiga sustentar aquilo. Aí vem o próximo bloqueio, para você chegar lá naquele foco. Daí você naturalmente você vai, visar um novo obstáculo. Naturalmente você vai querer ir além disso. Então, essas mudanças que a gente precisa fazer, sempre com apoio, né, sempre é recomendado fazer essas mudanças, essas transformações com um apoio terapêutico. Então, a mudança que você quer transformar a sua vida, não é alguém que vai fazer por você, é você por você mesmo. Mas você pode ter apoio e existem pessoas que podem facilitar esse processo terapêutico.
que te ajuda a ter essas compreensões. Vai ter alguém que vai te amparar nessa jornada. E claro que a gente tem aqui ferramentas para te ajudar a dar esses saltos de consciência, esses trampolins, né, que a gente pode chamar assim, do inconsciente para o consciente, para que realmente tenha essas transformações e que você se conecte com as tuas potências que estão escondidas. Às vezes elas precisam ser lapidadas para que de fato você as encontre e tenha essa real transformação na sua vida. E a partir disso, vem aqui comigo, fique aqui que eu ainda vou fazer uma tiragem de oráculo para que a gente conecte esse assunto que a gente está trazendo aqui de transformação, de constância, de maturação e de sustentação dessa transformação na tua vida com alguns oráculos que eu tenho para trazer aqui hoje. Então, vamos lá, trazendo aqui, né, o que tem de conselho aqui pra gente no oráculo primeiro das intenções. Aqui saiu a carta do plantio. A vida é um reflexo da natureza. Se deseja resultados positivos, é preciso antes preparar o solo para o plantio. Portanto, não tenha pressa. Faça uma coisa de cada vez. Os resultados aparecerão no tempo certo. E o que isso aqui quer dizer, gente? O que o plantio tem a ver com isso? A gente precisa fazer o plantio e plantar as sementes que a gente quer das nossas mudanças, e não adianta que as coisas elas são um processo. Não adianta você trazer um assunto para uma jornada terapêutica de transformação, seja com movimento energético ou sistêmico, e achar que isso num passe de mágicas, isso vai acontecer, que o terapeuta que está te atendendo vai resolver tua vida. Isso não vai acontecer a curto prazo em uma sessão. Por quê? Porque os movimentos da alma, eles são devagar. Por quê? Porque você precisa ter o tempo desse aprendizado. Se você for nesse processo muito rápido, você não vai ter todas as compreensões que, o universo está te chamando para você ter naquele momento. Você não pode pular fase, né, o jogo ele tem fases a serem, executadas e passadas. Se pular fase, você não vai ter a lição que você precisava ter. Por isso que é tão importante honrar as nossas histórias, por isso que é tão importante honrar os nossos aprendizados, porque era o melhor que a gente conseguia fazer naquele instante, naquele momento. E tudo bem não ser como você imagina hoje, por isso que não tem que ter culpa pelas nossas histórias, tem que ter acolhimento, porque era o que você conseguia fazer, era como você compreendia as coisas, era a consciência que você tinha naquele determinado momento. Então o plantio é justamente isso, a gente ir plantando as nossas sementinhas para que tenha novas compreensões sobre as coisas. E complementando aqui, trazendo uma carta do oráculo dos anjos e ancestrais, vamos ver o que ele traz aqui para nós para complementar essa leitura. Ele traz aqui a estrela ancestral. Siga a voz da sua alma. Esse oráculo ele tem um livreto, um livrinho de significados um pouco mais detalhados. E eu vou ler aqui. Preste atenção às mensagens que vêm diretamente da sua alma. E aqui diz: há um significado mais profundo em sua jornada humana. Você não apenas nasceu de propósito, mas para um propósito. Nasceu para ser uma luz brilhante no mundo e existem apoiadores lá fora no universo enviando ondas de energia para guiá-lo nesse momento. As informações e a inspiração que tem vindo em sua direção recentemente não são novas, mas tratam-se de memórias. Seus sentimentos de ser atraído para uma determinada direção são o despertar de um aspecto da sua alma. Você está sendo atraído para uma estrada que não apenas o iluminará, mas também o seu lugar no mundo. Continue seguindo a orientação cósmica que está vindo na sua direção. E é muito do que eu falei para você no começo sobre as sincronicidades. É aquele animal que aparece no teu dia que representa, né, algum significado, alguma lição. Cada animal vive de uma forma. Se é um pássaro, ele é do elemento ar, o que que ele está querendo te dizer, né? Se você vê outros elementos, uma determinada flor, uma determinada erva, escutar os sons, eles têm muita sincronicidade, o som de um pássaro, um determinado som que você escute, cheiros. Então é só você estar vivo e parar para perceber as sincronicidades disso.
E quando você para conversar com essa natureza, porque a natureza ela tá lá fora e muitas pessoas falam: "Nossa, mas como que eu vou me conectar com a natureza se a gente está aqui na selva de pedra?". A todo momento você pode se conectar com a natureza. A todo momento você pode ter essa presença. Na tua janela da tua casa, você pode ter essa presença. Algo que não é muito corriqueiro de aparecer no teu dia a dia, de repente pode aparecer e te trazer uma mensagem. São essas sincronicidades, uma música que chama a atenção num determinado momento, que te remete a uma lembrança que parece que é familiar, mas você não sabe muito bem da onde aquilo vem e de repente, talvez é aquele caminho que, indo como se fosse um labirinto ali das tuas memórias ancestrais, você vai ter, né, uma resposta aonde você precisa ir, qual é o caminho da sua alma, onde você precisa ser direcionado. Então, aqui a espiritualidade, ela fala com a gente dessa forma. Ela fala através de pequenos sinais que você precisa estar atento para estar, observando e fazendo links com o que você está vivendo. Por isso que é tão importante a gente sair do automático, por isso que é tão importante a gente ter os exercícios de respiração. Então, se você, quer ter um momento de respiração, tem aqui também nesse canal, resultado desse conteúdo, Aguar e Relaxar, conteúdos de espiritualidade, com tiragem de oráculos, sempre com um assunto diferente também, e traz práticas de relaxamento, de autocuidado, de respiração, para que você tenha que conseguir se concentrar no momento presente, porque o automático, ele é uma pegadinha do destino, né, pessoal? Quem não, tem direcionamento, qualquer direção é válida e você pode ir para qualquer lugar. Então, esteja consciente no que você quer, esteja consciente nos teus direcionamentos. E se você gostou desse assunto, se você quer acompanhar, se inscreva, curta, siga, né? Meu nome é Carolina Arce, sou terapeuta, trabalho com massagem de som para quem mora em Curitiba e outras jornadas energéticas aí, incluindo processos de radiestesia, de apometria, de constelação. E se você gostou, fique aqui, comente ou entre em contato através dos links que eu deixo abaixo desse conteúdo. Era o que eu tinha para hoje e até o próximo episódio. Até mais.